Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Marcos capítulo de número 9. Dentre os tantos versículos desse texto, eu quero ler o versículo de número 24, que diz assim: E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Tome assento aí, por favor. Eu quero ministrar nesta noite no tema Aprendendo a ter fé com um pai frustrado. Parece antagônico, inclusive. Como é que eu vou ter fé com um cara frustrado na fé? Como que um cara frustrado pode me ensinar sobre aquilo que é o motivo da sua frustração? Esse texto é um texto bem interessante. Ele acontece num momento muito curioso, poucos dias antes de Jesus ser crucificado. E Jesus vai falar que tudo ali acontece, e no capítulo 9 você vai ver a transfiguração, você vai ver Pedro, Tiago e João com Jesus no monte. Ali aparece Elias e Moisés, acontece todo um processo sobrenatural. Eles viram a glória de Deus sendo manifesta na vida de Jesus, mas a despeito de toda essa manifestação divina, Jesus, quando desce e ele vai entrando na cidade, o contexto dessa história se dá que há um tumulto ali na cidade. Essa história ela é narrada também tanto pelo evangelista Mateus no capítulo 17, como pelo médico Lucas no capítulo 9. Mateus ele traz uns detalhes um pouco diferentes de Marcos, assim como Lucas também acrescenta algumas coisas. Lá em Mateus você vai ver no capítulo 17 o pai dizendo que seu filho ele era epilético. É a história de um pai que tinha um filho epilético, e que a epilepsia, de acordo com o texto sagrado, era causada por um demônio que possuía esta criança. Mateus foca em contar a história da doença. Quando você vai ver Lucas já não se detém tanto em falar da doença, mas ele se detém em falar do filho, de que ele era um filho único, de que ele era o filho esperado por aquele pai, e que aquele pai sofria porque aquele filho único tinha epilepsia por causa de uma possessão demoníaca. Mas Marcos vai falar uma coisa curiosa, porque Marcos mostra o pai, enquanto Lucas e também o evangelista Mateus se detêm. Você vai ler, se você ler a história que eu estou falando, você vai perceber isso. Você vai ver ele preocupado em falar do filho, da doença do filho, da libertação desse filho, de como esse filho conseguiu ser livre desta doença. Mas Marcos ele se detém em demonstrar uma coisa que os outros dois evangelistas não falam. Você vai ver o desespero de um pai por causa do sofrimento de um filho, que segundo o evangelista Marcos é atormentado desde a sua infância. Ou seja, desde a infância, aquela criança apresentava esses ataques, e o texto diz que o espírito, quando possuía a criança, lançava a hora no fogo, e o pai se desesperava para pegar o filho queimado e tratar das feridas. Ora lançava nas águas, o filho se afogando, e o pai corria, pulava lá naquele lago ou naquele rio para salvar aquela criança deste espírito que possuía uma criança, não era um adulto. Para quem acha que as crianças estão imunes, elas não estão. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado com o que elas assistem, com o que elas brincam, com o que elas jogam, com o que elas estão lendo e com o que elas estão aprendendo nas escolas de hoje. Porque Satanás não está brincando, ele quer destruir mesmo. E ele já tentou isso, e a gente vê isso relatado na Bíblia.
Mas esse versículo, capítulo 9 de Marcos, versículo 24, que eu li com você, mostra um ato de vulnerabilidade e de sinceridade de um pai, que diz a uma resposta, a uma fala de Jesus, trazendo uma resposta para Jesus. Porque o texto desenrola-se quando a Bíblia diz que numa confusão que estava acontecendo na multidão, Jesus para e pergunta: o que é que está acontecendo aí atrás? Alguém chega e diz assim: rapaz, esse rapaz aqui que é pai, tem uma criança, ele tem uma doença que é uma doença causada por um espírito, e este pai pediu socorro aos teus apóstolos, e os teus apóstolos repreenderam o demônio, mas o demônio não saiu. E aí Jesus manda trazer esse cara aqui. Quando o cara chega para Jesus, no capítulo 9 de Marcos, o pai chega com muita humildade, contando a história do filho. Jesus: eu sou o cara, esse aqui é o meu filho. Desde a sua infância ele sofre ataques de um demônio que o joga no fogo, o joga na água. E eu tenho sofrido desde a infância com esta criança, porque é doloroso ver o meu filho em sofrimento. Só quem tem filhos especiais sabe com profundidade o que esse pai estava sentindo. Só quem consegue dimensionar o que é você ter uma criança que desde o nascimento traz algum problema, traz algum transtorno, traz alguma situação delicada para se trabalhar, entende o sofrimento deste pai. Esse pai ouve falar que os apóstolos por onde andavam estavam curando em o nome de Jesus. E o texto fala que ele vai até estes apóstolos. Mas quando ele chega nesses apóstolos, os apóstolos oram, repreendem, puxa o menino para cá, puxa para lá, sacode a criança. Mas o espírito que estava naquele momento possuindo a criança não saía. E a multidão começou a burburar: o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? E Jesus ouve e diz: traz o moleque aqui. Quando o pai chega e diz assim: eu sou o pai desta criança, e o meu filho está terrivelmente adoecido com este demônio. E é curioso, porque Jesus, conversando com ele, vê que ele fala assim: eu levei até aos teus apóstolos, e eles não conseguiram resolver o problema. Aí Jesus disse assim: olha, mas se você crer, você vai ver. Aí ele responde para Jesus uma coisa que eu preciso meditar com você nessa noite. Porque a resposta dele para Jesus, a essa fala de Jesus: se você crer, você vai ver o impossível de Deus, porque tudo é possível que crê. A resposta desse pai foi automática. Ele olhou para Jesus e disse assim: eu creio. Mas aí ele dá um passo para trás e diz assim: me ajuda a crer. Falei: mas tu crê? Ou tu não crê, meu irmão? Tu realmente crê nesse Deus? Ou tu não crê? Eu quero ministrar e trazer apenas 3 lições que esse texto do capítulo 9 de Mateus, essa história me revela. Primeira lição que eu quero compartilhar com você está no versículo 16 do capítulo 9 de Marcos. O texto diz assim: e perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, o despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E os teus discípulos, eu disse, que o expulsassem, e não puderam. Versículo 19. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando eu sofrerei ainda? Trazei-me o menino. A primeira lição que eu quero lhe compartilhar é: não deixe as frustrações da vida anularem a vossa fé. Irmãos, às vezes é frustrante demais quando a gente está passando por uma luta e a gente não entende nem o porquê delas. Quem já entrou num problema que você procura
que foi que tu fez para estar colhendo aquilo e você não acha? Levanta assim a mão, só para eu saber se foi só eu que achei que plantei uma parada aqui. Peraí, eu não estou colhendo um negócio aqui que eu nem plantei. A Bíblia não diz que a gente só colhe o que planta. Que te acha isso, que eu estou colhendo um negócio que eu não plantei? Estou em sofrimento sendo fiel, estou em sofrimento fazendo a coisa certa, estou em sofrimento atendendo ao chamado de Deus. Tem alguma coisa que não está batendo aqui, Mé com Tomé, tem alguma coisa errada aqui. Nós passamos por isso, e como é ruim quando a gente passa por problemas e a gente pede socorro a Deus e a gente fica sem uma resposta de Deus. Quer ver só? Quem já ficou sem resposta de Deus aqui? Levanta assim a mão. É horrível ou não é? É péssimo dar isso. A gente entra em sofrimento, porque quando a gente olha para essa história, a gente sabe que aquele pai sabia que Jesus era poderoso para fazer um milagre, senão ele não teria procurado. E ele sabia que os apóstolos por onde andavam faziam milagres e maravilhas. Mas olha que frustrante, o cara que tem um problema com uma criança desde o nascimento, por assim dizer, ou desde a sua infância, alguém chega para ele e diz assim: rapaz, tem uns caras ali que andam com um tal de Jesus, e onde eles impõem a mão, a pessoa fica curada. Onde ele repreende os espíritos saem. Corre lá neles. Você sabe, eu não vou nem falar com o mestre, eu vou falar com os apóstolos, que se os apóstolos resolvem o problema. Só que o problema é que quando ele procura os apóstolos, ele não consegue a ajuda que ele precisava, e ele se frustra. E o texto vai mostrar a frustração desse homem, porque quando ele chega dizendo para Jesus: eu creio, ao mesmo tempo ele volta assim: eu creio, mas me ajuda aí, rapaz, a crer mesmo, de verdade, lá no fundo da alma. Porque eu creio, mas acabei de me frustrar. Eu creio, mas eu acabei de ver que os teus apóstolos, os teus seguidores, que por onde passavam faziam milagres, não resolveram o meu problema. E aí gera aquela dúvida: será que ele também vai conseguir resolver? Quando a gente olha para isso, eu fico pensando assim: quantas vezes isso não acontece com a gente, irmão? A gente sabe que Deus é poderoso para curar, mas quando a gente luta, uma coisa que eu aprendi é que as lutas desgastam a nossa fé. E a fé, ela é uma coisa importantíssima no processo do milagre. Quem precisa de milagre aqui? Marcos capítulo 9, o versículo 22, você vai ler, que diz assim: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa. Olha como ele chega para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa. Olha a fé abalada e frustrada desse homem, que já havia tentado com os apóstolos e não conseguido, e agora chega diante do mestre dos apóstolos, e o texto diz que ele chama de mestre. Ele diz Raboni lá no grego. Ele vai dizer assim, Rabi, identificando que ele era o que mandava nos apóstolos, é o que ensinava. Mas quando ele chega para Jesus, ele diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Se podes. Ele já não sabia nem se Jesus podia curar o filho dele, irmão, nesse momento, porque os apóstolos não conseguiram. Eu quero dizer uma coisa para você: a gente não pode ser assim não, irmãos, como o pai desse menino. A gente não pode deixar se influenciar pelas coisas ruins que não estão dando certo e deixar de crer que pode dar certo. A gente não pode deixar que as dificuldades que a vida nos traz nos impeçam de ver que Deus é poderoso para mudar tudo. A gente não pode deixar que as frustrações, que são inúmeras, diminuam o poder e a grandeza de Deus de reverter o quadro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas às vezes a gente fica pensando: por que que isso aconteceu comigo? Por que que Deus não me curou? Por que que Deus não curou meu filho? Por que que Deus não fez aquilo? Por que que meu casamento não deu certo? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, e saiba disso: a chuva, a Bíblia diz que quando cai, ela cai para justos e injustos. O sol, quando abre para justos e injustos. Ou seja, até mesmo coisas ruins podem acontecer conosco. Quem é servo de Deus, levanta a mão e diga glória a Deus. Você não está isento.
de passar por problemas. Eu disse ontem na escola dominical que Deus não tem obrigação nenhuma de atender aos nossos mimos, às nossas vontades, aos nossos desejos, de dizer assim: o que é que você precisa, filhinho? Ah, você precisa de uma casa nova. Plum, toma uma casa nova, como os tecnicistas espirituais da prosperidade tentam mostrar hoje nessa realidade invertida, porque ela não é bíblica. Deus não tem obrigação nenhuma de atender aos meus desejos nesta terra. Agora eu tenho obrigação com Ele. A palavra de Deus diz que Ele me deu uma ordem: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu tenho o dever de levar esta palavra por onde eu passar, aonde eu estiver. Eu tenho o dever que as pessoas saibam: eu sou um servo de Deus e eu represento Ele nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas entenda, Deus não tem obrigações comigo. E você sabe por quê, Vini, que Deus não tem obrigação zero de atender ao que eu desejo? Tem gente que diz assim: Deus, se tu não fizer isso, eu não te sirvo mais. Eu acho que Deus olha assim e diz assim: como é, meu filho? Eu acho que Ele coça a cabeça e diz: como é? Tu não me serve mais se eu não te atender? Esta semana eu vi um pastor dizendo que Deus era servo dele. Eu disse: meu Deus, esse mundo está muito doido. O pessoal meio que pirou o cabeção. Deixa eu lhe dizer uma coisa: acorda para essa realidade. Coisas ruins nos acontecem, problemas nos atingem. Nós também às vezes ficamos sem dinheiro. Nós também adoecemos. Nós também nos frustramos. Casamentos também não dão certo. Problemas também acontecem na vida de servos de Deus. Isso não quer dizer que Deus não esteja lá. Isso não quer dizer que Deus não te ame. Isso não quer dizer que Deus não esteja contigo. Isso não quer dizer que Ele não exista. Isso quer dizer que você é humano. E eu preciso entender, e esse pai precisou entender a humanidade dele e revelá-la a Cristo. Porque quando ele chega para Jesus assim: eu creio, mas me ajuda a crer mesmo. Ele estava humildemente revelando quem de fato ele era. Era como nós. Se eu perguntar: quantos creem aqui que Jesus é poderoso? Levanta a mão até quem está me visitando. Quantos creem que Jesus faz milagre? Até o cara que nunca viu milagre levanta a mão. Mas se eu chamo aqui um paralítico assim: vem orar. Ei, pastor, ore aí, pelo amor de Deus. Pastor, vamos ali para o senhor orar por um demoniado. Por que você não orou e repreendeu, meu irmão, expulsou? Não, pastor, porque eu acho que a sua fé é diferente. A nossa humanidade, quando é revelada diante de Deus, permite que Deus se mostre Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome dEle. Quando você olha para estas coisas, a gente pensa assim: mas Deus, por que é que o Senhor permitiu eu bater meu carro? Deus, por que é que o Senhor permitiu meu filho ir? Deus, eu orei para tu curar o meu filho e ele se foi. E a gente se frustra com Deus, como se Deus tivesse a obrigação de atender ao meu pedido. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, e isso precisa ficar muito claro: coisas ruins acontecem conosco, mas nem tudo aquilo que é ruim de fato é ruim. As dificuldades, eu tenho aprendido, e os problemas que a gente passa, eles literalmente são um grande aprendizado e amadurecimento na vida de um servo de Deus. Muitas vezes os problemas, as lutas que chegam para a gente, elas chegam porque Deus está provando a gente e quer nos fazer amadurecer na fé. Quer ver só? Isaías capítulo 48, versículo 10 diz assim: eis que eu mesmo te refinei, todavia não como a prata, eu te provei na fornalha da aflição. Olha onde Deus levou Isaías para refiná-lo, para fazê-lo melhor, para transformá-lo em alguém grandioso como ele foi enquanto profeta. Quando você vê o livro de Salmos capítulo 66, versículo 10, diz assim: pois tu, ó Deus, nos puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Você sabe como é que se purifica a prata, papai? É metendo ela no fogo. Não é banhando ela nem lavando com água, não. É no fogo que se purifica. Você vê Tiago no capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, olha o que ele diz:
tende grande gozo quando estiveres sobre várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência na obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, e coisa nenhuma te falte. Louvado seja o nome do Senhor. Está na prova, pode dar glória. Você sabe o que Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 7? Olha o que ele diz e por que nós passamos por lutas. Ele diz assim: assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, e ainda que refinado pelo fogo, resultando, olha o resultado, resultando em louvor, em glória, em honra a Jesus Cristo revelado. Você está passando pela prova, mas você não perde a fé nele. Jesus é exaltado. Você passa pela luta, mas você continua olhando para ele e diz assim: mas eu não te abandonarei. Jesus é exaltado. Quando você vê Jó na Bíblia, deixado escrito a história desse homem na Bíblia, para mostrar até que ponto o ser humano pode chegar. Ele perde tudo, perde os filhos, perde os bens, perde a saúde, e ele levanta a mão e diz assim: eu vim, eu voltarei. A ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o louvor. E Satanás é convocado no céu. Vambora, Satanás, tu viste aí o meu servo Jó? Ele não me nega, ele não nega, ele não nega. Ele está na luta, mas ele não nega. Ele está perdendo, mas ele não nega. Ele está em sofrimento, mas ele não nega. Então nós precisamos entender que os problemas são uma oportunidade que você tem de amadurecer a sua fé. Para de acreditar nessas pregações imbecis e idiotas de que Deus tem que fazer todos os teus gostos e mimos. Você sabe por quê? Porque já existe um mimo para a gente no céu de glória. Jesus já preparou o lugar. Nós já estaremos um dia morando em um lugar que a Bíblia diz que não haverá choro, não haverá tristeza, ladrão não poderá entrar. E aí imagina, meu irmão, que essa galera que está comandando aí o país, nenhum chegará lá, porque esse ladrão não entra ninguém. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo uma promessa de Deus que já está pronta. O céu, o João, apóstolo, quando estava preso lá na ilha de Pátimos, ele é levado até os 7º céus, e ele vê a cidade pronta, ele vê as ruas onde nós andaremos, e ele vê Jesus dizendo: isso aqui eu preparei para vocês, meus servos. Então não tem por que Deus me mimar nesta terra. Quando o mimo chegar, meu irmão, exalte, mas se não chegar, exalte mais ainda. Quando a bênção chegar, glorifique, mas se ela não chegar, glorifique mais ainda. Quando a prova arrochar e você ter vitória, glorifique a Deus, mas se a vitória não chegar, exalte e adore mais ainda, porque pode ser Deus provando a tua fé, pode ser que Deus esteja te olhando dizendo: deixa eu ver até onde ela vai, deixa eu ver até onde ele vai. E tudo que Deus quer ver, ele olhar para Satanás e dizer assim: pode olhar, olha ali, ela está sofrendo, ele está sofrendo, mas ele não me nega, ela não me nega. Louvado seja o nome dele nesta noite. Aleluia. Oh glória. A segunda coisa que eu aprendo está em Marcos capítulo 9, versículo 22. A primeira é que eu não posso deixar as frustrações abalarem a minha fé, meu irmão. Posso deixar que o problema, o Alisson, arrebente o meu coração. Não posso deixar isso. Tem que me levantar. Eu tenho que olhar para o problema e dizer assim: olha, tu é até grande, mas tu não é maior do que o meu Deus. Ah, mas eu estou te vencendo. Tu está vencendo essa carne aqui, mas meu espírito está fortalecido nele. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu vou te matar. Tu pode me matar, mas tu não pode tirar a minha fé. Aleluia.
podem nos tirar tudo, irmãos, e vai chegar o tempo, estamos caminhando para lá, em que nos tirarão os púlpitos, nos tirarão a oportunidade de pregar, nos tirarão esta palavra, e ficarão de pé aqueles que entendem: nada poderá me abalar, porque eu confio nele. A palavra de Deus diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. É debaixo de sol e de chuva, ali firme no Senhor. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Eu até espero você aplaudir Jesus, porque ele merece mesmo. Marcos capítulo 9, versículo 22 me mostra uma segunda lição de 3 que eu tirei aqui. Diz assim o texto: e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhe Jesus: se tu podes. Na sua Bíblia deve estar escrito assim: se tu podes crer. Tudo é possível ao quê? Mas não é isso que está no grego. Não é uma afirmação que Jesus começa respondendo. É lindo quando você vai estudar os originais, porque você tem acesso a informações que passam batido. São muitos tradutores, são muitas traduções, mas está lá, o códice está disponível para você pesquisar e ter acesso a ele. Quando você pega lá no original, você vê que Jesus, ele responde com uma pergunta, e é uma pergunta sarcástica. Vamos lá, pastor, qual é a segunda lição que eu preciso aprender nesse texto? Olhe para mim, não tenha dúvida, creia. Você sabe o que ele chega para Jesus? Ele diz assim: Jesus, o meu filho, ele cai na água, ele cai no fogo, ele baba, ele sofre. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, de mim, pai, e do meu filho. Via de regra, a mãe era para aparecer nessa história. É muito provável, há muitos teólogos, e eu sou um destes, que acreditam que esse era um menino que não teve a oportunidade de ser cuidado pela mãe. Então era ele e o pai. O sofrimento ainda era maior, porque quando você tem uma mãe ou um parceiro para dividir a dor é aliviada um com o outro. Quando você é só nessa caminhada, é tudo sobre você, meu irmão. É muito difícil. Mas ele diz assim: olha, se tem possibilidade do meu filho ser curado, tem compaixão de nós, de mim e dele, por favor. Jesus responde lá no grego assim: se tu podes. Ele pergunta. No original não é se podes crer, tudo é possível que crer. Lá no original diz assim: Jesus olha para ele e diz assim: se tu podes. É coisa, tá achando que tá falando com quem, meu patrão? Tá achando que tu tá se relacionando agora com quem? Foi isso que o texto quer dizer no original. Jesus, ele é como se literalmente o cara não entendesse a grandeza de quem era que estava ali. E aí Jesus dá um alerta. Imagina que você está ali fazendo alguma coisa, olhando para o chão, e alguém fala alguma coisa que você olha assim: como é, rapaz? Como é a história? Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão. Sabe quando a gente diz: menino vai fazer não sei o quê? E aí ele vai saindo, ele solta uma pérola resmungando e tudo assim: como é? Volta aqui. Não é assim que a gente faz? Sabe por que a gente faz isso? Para mostrar o quê? Autoridade e respeito. O que Jesus estava olhando para esse cara assim: se tu podes. Jesus disse assim: ei, tudo é possível ao que crer. Aleluia. Sabe o que Jesus estava tentando ensinar para esse camarada? Ele estava ensinando que se a minha fé estiver inabalável, tudo que eu realmente falar com Deus, Deus irá e poderá fazer, porque Ele é poderoso para fazer se eu crer. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e não o lance em rosto, sem lhe dar redada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando.
duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para outra parte. Mateus no capítulo 21, versículo 22 diz assim: e tudo, disse Jesus, que perdides em oração, crendo recebereis. Às vezes nós já oramos desacreditados, mas eu não posso duvidar. E Jesus estava dizendo para ele: não duvide, quem está aqui é o Salvador, quem está aqui é o mais poderoso do universo. Você serve a Ele, meu irmão. Você é uma serva dele. Então por que duvidar? Por que então ficar naquele: oh, Senhor, eu te pedi, mas eu não sei, será que vai rolar? Vamos lá. Por fim, em Marcos no capítulo 9, o texto diz que quando Jesus disse: se tu podes, tudo é possível que crer. A resposta de Cristo é encerrada com uma exclamação. Isso quer dizer que quando Jesus disse tudo é possível que crer, ele não estava sendo docinho com ele não, filho. E Neto, sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dizendo assim: ei, se você crer, vai acontecer. Jesus estava sendo duro com aquele pai. Aquele pai poderia dizer assim: rapaz, tu é um cara grosso, hein, patrão? Não, eu prefiro ficar com meu filho doente. Vamos embora, sai fora. Vai ser grosso assim. Porque o texto, quando você lê, parece que Jesus está sendo assim, amorável. Se tudo podes, se tu crer. Mas não é isso que diz no grego. No grego, Jesus está sendo enfático, duro. E Jesus estava fazendo isto para ver nele a humanidade dele, ou a arrogância dele. Quem precisa da ajuda de Deus? Levante a mão. Rapaz, eu preciso é demais. Aí pensa aí: eu que preciso dele, papai, não é ele que precisa de mim. É eu que preciso dele, é você que precisa dele. E aí eu vou ser o quê? Então eu também não faço. Se não for assim, eu também vou largar a igreja. Pois eu não toco mais. Eu não quero mais saber da casa. Como é, rapaz? Como é a história aí? Como é que funciona assim? Não é assim não com Deus. Jesus foi duro com aquele pai. E a resposta daquele pai foi a mais incrível de todas. E é nela que eu quero me deter nos próximos 5 minutos. Quando Jesus prontamente pergunta se podes, e logo afirma tudo é possível que crer, imediatamente o pai do menino exclama: creio. E lá no original diz assim: mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Ele estava dizendo 2 coisas para Jesus. Primeiro, eu reconheço que tu és poderoso. Eu reconheço que você é o grande Filho de Deus. Eu reconheço que só tu podes fazer alguma coisa. Mas eu preciso de fé no meu coração para ver o milagre. Então gera fé em mim. É um dos pedidos mais humanos e humildes que você vai ver na Bíblia. Porque revela o quão necessário é que nós reconheçamos a nossa fabilidade, a nossa incapacidade, a nossa humanidade. Você sabe o que muitas vezes nós não entendemos? É que nós não fazemos nada. Eu lembro de um pastor que estava em uma casa porque foi expulsar ali um demônio. E ele repreende para cá, repreende para lá. E o demônio diz assim: eu não saio. Ele repreende para lá, para cá, eu não saio. Vamos cantar hino. Aí canta hino da harpa, canta hino louvor. Repreende de novo, ele não sai. Depois de 2 horas repreendendo e nada acontecendo, cantaram, oraram, leram um texto. E o demônio ria, zombava, tirava onda. O pastor vira para a mãe e diz assim: eu preciso ir para o culto, vou para o culto, que eu vou começar o culto já já. Quando eu voltar do culto, eu venho aqui e a gente vê o que vai fazer, porque eu já fiz de tudo, irmã. E o demônio está olhando para ele serinho e rindo, tipo assim, otário. E aí, tu não tem poder para me tirar mesmo. Aí o pastor já cansado, ele vai e se senta no sofá. Olha para aquele camarada possesso
e diz: eu não tenho realmente poder para te tirar, não. Abaixa a cabeça frustrado, mas o meu Jesus tem poder. O endemoniado, quando ele estava falando assim: eu não tenho poder para te repreender, meu irmão, não. O endemoniado se levantou e foi para perto dele assim, quando disse assim: agora eu vou te matar. Quando ele de cabeça baixa vira e diz assim: mas o meu Jesus é muito poderoso para te vencer. O endemoniado dá um passo para trás e diz assim: contra esse eu não posso, não. Quando o pastor ouve isso, ele revestido de uma fé, porque ele entendeu, não é ele que faz, o poder não está nele, não é ele o glorioso, não é ele o grande teólogo, não é ele o sábio, não é ele o poderoso eloquente, não é o grande cantor, não é a música, não são os arrepios. Quem faz é Deus, o poderoso é Deus, quem liberta é Deus, quem faz milagre é Deus, quem faz cura é Deus. E aí ele se levanta: se é verdade, mas o meu Jesus pode, eu te repreendo, demônio, caiu, porque quem faz é ele, a glória é dele, aleluia. Aqui tem um negócio interessante, porque o cara disse que cria, mas logo em seguida ele pede para Jesus ajudá-lo a vencer a incredulidade. Isso mostra o quanto falhos nós somos, irmãos, e o quanto nós precisamos da ajuda de Deus até para servir a Deus. Olha que doidice, menino. E aí tem gente nasa que se acha super crente. Nada me abala, estou sempre na igreja, estou sempre no culto. Acho que Satanás olha assim: deixa eu só botar o pé. E deixa eu lhe contar uma coisa: quando a gente começou esse culto, que a gente tirou aqueles 15 minutos de oração, que você faz questão de já chegar atrasado para não ter que orar, sabe? E aí finge que é porque estava atrasado, não sei o que, mas você vem contando ali dentro: já vai ter oração 15 minutos, eu já chego depois. Mas quando a gente estava orando, estava dizendo para Deus assim: Deus, obrigado, porque eu só cheguei aqui porque tu pegou na minha mão e disse: vambora, meu filho, vambora me cultuar, vambora, porque eu não consigo sozinho, você não consegue sozinho, nenhum de nós. Não, mas eu nunca jamais. Oh, meu irmão, para de falar isso. Quanto mais humanos somos, mais dependentes ficamos dele, meu irmão. Quanto mais super-heróis estamos, quanto mais achamos que nada nos abala, mais frágeis nos tornamos. Porque Deus começa a dizer assim: bem, você é tão super homem, super mulher, eu vou até me afastar, fica andando sozinho, você não precisa de mim, caminha sozinho. Mas quando você diz assim: papaizinho, eu não sei viver sem ti, eu preciso de ti, é de manhã, é de tarde, é de noite, Jesus está lá e diz assim: deixa eu pegar na tua mão, vambora, eu caminho contigo, vambora, vambora, vambora. Aquele homem demonstrou que, apesar de acreditar que ele era poderoso, mas ele era muito falho para ter a fé necessária para ver o milagre. E vou te dizer uma coisa, eu estava dizendo ontem na escola bíblica sabadal, que o tempo que a gente está vivendo, o mundo está cada vez mais virado de cabeça para baixo. Não sei quem está percebendo isso. Eu estou percebendo que o que era certo tornou errado, agora o que é errado está valendo certo. Já disse isso e parece ser uma brincadeira, mas não é. Não demoro a ver postes mijando em cabeça aí de cachorros que estão andando na rua. Eles vão estar passando poste lá, de tão invertido que as paradas estão hoje em dia. Isso é sério. Você já parou para pensar que nessa geração o que mais tem, o maior ataque de Satanás a nós servos de Deus é na nossa fé? De todas as formas possíveis, a ciência tenta descredibilizar a existência de Deus, descredibilizar as escrituras. Hoje mais é quem tem pessoas para poder dizer que a Bíblia é falível, é antiquada, e que nela há tantos erros que devem ser deixados de lado, aquilo que ela de fato ensina. Há já várias versões nos Estados Unidos de Bíblias que estão sendo lançadas, retirando-se falas de Cristo que condenam, por exemplo, o pecado. E a intenção é literalmente atacar a fé de todos aqueles que seguem a Cristo. E isso é tão sério que a gente vê isso nos filmes, a gente vê isso nas novelas, e elas todas
tanto os filmes como as novelas, elas têm respostas práticas para o seu problema. Não está dando certo o casamento? Não ore, separa. Que negócio de orar, rapaz, separa, meu irmão. Quando você olha, acha que está ruim o emprego, não estou gostando do emprego, troca de emprego, meu irmão, procura outro, segue a vida. Não ora para Deus tratar lá o seu patrão, não ora para Deus trabalhar no coração dele, não, procura outro. Você vai olhando para as coisas que estão acontecendo. Eu vejo namorados que já trocam de namoro como se fosse roupa. Irmã, tu não estava com fulano semana passada, meu irmão, aqui, esse camarada bem aí. Pastor, não deu certo. Eu digo, não, sai fora. Estou com esse aqui que é novo, boizinho, ó, o boizinho aqui, ó. Prazer, pastor. Olha assim, que diacho. E isso é sério. Você não quer ter filho e vacilou? Os repórteres, os artistas, as atrizes, os influentes dizem assim: meu corpo, minhas. Aborta. Tá tudo prático, Vini. Não deu certo, joga fora, meu irmão. Quer ver só um negócio? Não estou gostando dessa igreja não, dessa pregação. Troca de igreja, meu irmão. Não é assim? Meu irmão, o senhor está saindo por quê? Porque eu não fico com a cara daquele camarada. Tu não foi com a cara daquele camarada, não. Como é que tu vai fazer lá no céu? Que se tu for morar no céu, que eu já acho difícil, é capaz de tu ser vizinho dele e vai eternamente ter que olhar com a cara dele. E aí você vai fazer o quê? Você vai reclamar para Jesus te mudar de lugar? Eu não gosto daquela pregação, ela é muito suadenta, ou a outra é muito lenta demais, ou a outra é muito manta, é muita glória. Vou procurar outra igreja. Se muda de igreja, Ismael, como se muda de roupa, filho. Não há mais relacionamento na igreja. Acabou o culto, é cada um por si e Deus por todos. O cara não vira nem para o lado para dar a parte do Senhor. Não me interessa quem tu é, eu já vim, recebi o meu, estou fora. E se eu não receber, procura outro lugar. É uma geração prática, aonde tudo é pronto. É a geração do micro-ondas. Você vai lá, aperta o botão, está tudo quentinho, está tudo pronto, a comida já está pronta. Não é assim no reino de Deus. As coisas de Deus não estão assim. Nós estamos normalizando o pecado para que justamente a fé seja destruída. Porque se eu não preciso mais buscar a Deus para nada, como que a minha fé será realmente favorecida? Como que eu vou crescer na fé se eu não oro? Como que eu vou alimentar a crença de que Deus pode agir se eu não passo mais tempo pedindo para que Ele haja? Quando a gente olha aquele pai frustrado com problemas há anos carregando, você sabe o que ele fez? Mesmo depois dos apóstolos não terem conseguido ajudá-lo, e isso aqui eu quero que você ouça. Aquele pai, mesmo depois de ter pedido ajuda e não ter conseguido a ajuda dos apóstolos, que eram homens de Deus, ele se reveste de humildade, recebe um tombo de Jesus, um toco de Jesus. E a resposta de Jesus foi um tapa de luva. Se podes, tudo é possível para o que crê, rapaz. Foi isso que Jesus disse para o cara. E nessa tônica, o cara se reveste de humildade, diz assim: Senhor, eu creio, me ajuda na minha crença, me ajuda na minha fé. Deixa eu lhe dar 4 motivos para a gente pedir fé a Deus. Quem precisa de fé aí, levanta a mão. Vou te dar 4 motivos. Primeiro, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé é essencial para eu agradar a Deus. 2, a salvação, a Bíblia diz que vem pela fé. A Bíblia diz em Efésios 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé.
fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é para a glória de Deus. 3, Efésios no capítulo 6, versículo 16, diz que a fé me traz vitória sobre o diabo. O texto diz assim: sobretudo, tomem o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. A minha fé faz com que Satanás seja derrotado. 4, quando você vê 1 João capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz que a fé traz vitória sobre o mundo. Diz assim o texto: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Aquele pai estava dizendo: me dá fé, Senhor, porque com a fé eu vencerei. Me dá fé, Senhor, porque com a fé eu te agradarei. Me dá fé, Senhor, porque com a fé Satanás será derrotado. Me dá fé, Senhor, porque com a fé eu vou vencer este mundo. Aleluia. Peça para Deus fé. E é interessante, porque os apóstolos em Lucas no capítulo 17, no versículo 5, diz assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Rapaz, se os apóstolos pediram fé para Jesus, os apóstolos andavam com Jesus. Eles não ouviram falar, eles andaram com Jesus, eles caminharam com Jesus, eles comeram com Jesus, eles viram milagres, eles fizeram milagres. E a Bíblia diz, no capítulo 17 de Lucas, que eles olham para Jesus e dizem assim: Jesus, aumenta a minha fé. Se eles, grandiosos como foram, pediram fé para Deus, você e eu precisamos pedir fé para Ele. Quem entende o que eu estou dizendo? Mas eu faço questão de trazer uma coisa que me veio à memória. Em Lucas no capítulo 17, se você quiser acompanhar, fica até bonito. O versículo 5 diz assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Você sabe em que circunstâncias os apóstolos pediram para Jesus aumentar a fé deles? Olha que parada interessante. Jesus diz assim: se 7 vezes por dia o teu irmão pecar contra ti e vier a ti e te pedir perdão, 7 vezes por dia perdoa ele. Você sabe qual foi a resposta dos apóstolos a essa fala de Jesus? Eles olham para Jesus, falando sobre a necessidade de quantas vezes errarem comigo eu preciso perdoar. E, meu irmão, se já é difícil perdoar uma vez no mês, imagina você perdoar 7 vezes o mesmo irmão, a mesma pessoa, por dia. 7 vezes ele pisa na bola contigo no dia. E Jesus disse assim: se ele te pedir perdão, perdoa. Aí os apóstolos coçam a cabeça e dizem assim: isso não é fácil não, essa parada aí não é complicada, esse negócio é bem difícil. Aí o texto diz assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Eu fui tentar entender, Vini, o que tem a ver a fé, meu irmão, com perdão? O que isso tem a ver? Porque se Jesus chegasse para mim e dissesse: olha, se 7 vezes o teu irmão falhar contigo e 7 vezes você tem que perdoar, eu dizia assim: Senhor, me ajuda a perdoar, porque não vai ser fácil não. Eu vou querer trucidar o pescoço deste ou desta. É assim ou não é? A não ser que humanos não tenham aqui, seja só eu humano, o resto seja só super-heróis aqui. Mas se todo mundo for meio humano como eu também sou, o seu desejo não vai ser de perdoar depois da 3ª, porque a gente tem um negócio de 3, né? Todo mundo tem um negócio de 3, eu perdoo uma vez, perdoo assim, mas a 3ª, o negócio é mais embaixo, imagina 7. Mas os apóstolos iram para Jesus e disseram assim: Jesus, aumenta a nossa fé. Deixa eu lhe dizer o que eles estavam pedindo. Olhe para mim. Sabe quando que você vai conseguir perdoar as pessoas que te magoaram, as pessoas que te feriram e que te ferem? Você sabe quando você vai se livrar dos traumas que a vida te trouxe, as porradas que você pegou, as coisas, os abusos e as várias frustrações que você já teve, e que volta e meia você se vê sozinho, lembrando, sofrendo, pensando: poxa, por que ele fez isto? Por que ela fez aquilo? Quando você dizer para Deus: Deus, aumenta a minha fé. Sabe por quê? Porque os apóstolos estavam dizendo assim: aumenta a minha fé. Eles estavam dizendo em outras palavras: Senhor, me ensina a crer mais ainda em Ti.
Porque quanto mais eu creio em Ti, mais eu me aproximo de Ti. Quanto mais eu me aproximo de Ti, mais eu consigo olhar com o olhar que Tu tens. Eu consigo ver com o olhar que Tu vê. Eu consigo perdoar como Tu me perdoa. Você sabe quantas vezes você peca por dia? Não são 7, são centenas de vezes. E toda hora você às vezes nem lembra de pedir perdão. Mas quando você diz assim: Senhor, perdoa os meus pecados, na abundância dos seus pecados, Jesus diz assim: eu te perdoo. Satanás está lá dizendo para Deus: Deus, olha só o que ele fez. Ele fez isso hoje de manhã, ela fez isso hoje de tarde, ele fez isso e falou isso hoje à noite. Mas você dobra o joelho uma vez só e diz assim: Senhor, me perdoa. Jesus diz assim: sai, Satanás, sai. Senhor, pode perdoar, porque o meu sangue foi derramado por ele, o meu sangue foi derramado por ela. Há perdão sobre a minha vida e a tua. Eu preciso de fé nisto. Aleluia. Oh, glória. Aquele pai, ele acreditou em Jesus, mas ele precisava de fé para ver o milagre acontecer. E eu quero pedir que você fique de pé, porque eu quero ler o versículo 25, encerrando esta ministração nesta noite. Olhe para mim por bondade, não se detenha com outra coisa. Pastor, como é que eu posso aprender a ter fé com um pai frustrado? Um pai que teve a frustração de ver apóstolos não resolverem o seu problema. Um pai que teve uma resposta dura vinda de Cristo. Um pai que viu Jesus sendo duro, olhar para ele e dizer: se eu posso, se tu crê, tu verás o impossível. Mas um pai que, ainda que frustrado pela vida, André, frustrado pela situação que estava vivenciando, ele diz: Jesus, me dá fé, Senhor. Senhor, eu preciso de fé. Senhor, eu preciso de fé. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus não olha para ele e diz assim: espera aí que eu vou estender a minha mão agora sobre ti. Espera aí que agora eu irei dobrar a fé do sobrenatural. Essas baboseiras que a gente às vezes vê os outros fazendo, e a gente às vezes é obrigado a fazer para atender a linguaçada dos irmãos que gostam de ver o movimento, porque acham que é no movimento que está o poder, quando o poder está no crer, o poder está na fé, o poder está em Cristo Jesus aí dentro de você. Quando você sair dessa igreja, seu pastor não estará com você nas lutas, meu irmão. Quando você estiver passando pelo problema, a irmã do seu coração não estará sapateando com você lá na sua luta. Quem estará é você. Mas se você sair daqui dizendo: eu creio nele, ele caminha comigo, ele estará comigo, você passará, diz a Bíblia, pelo vale da sombra e da morte, e não temerá mal algum, porque a vara do Senhor e o cajado dele nos consolam nesta terra. Aleluia. Oh, glória. Jesus não fez, olhou para ele e disse assim: espera aí que agora eu vou mudar a história da tua vida. Sabe essas coisas que as pessoas gostam para poder aparecer? O versículo 25, em resposta, fala daquele homem que disse: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé aí. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Senhor, eu creio, mas eu preciso crer mais ainda. Me ajuda, Senhor. O versículo 25 diz assim: e Jesus, vendo que a multidão concorria. Você sabe o que quer dizer isso? Todo mundo estava olhando para Jesus e dizendo assim: vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver esse negócio agora, se demônio realmente respeita esse daí. Jesus olha para todo mundo esperando que o pessoal tivesse com fé. Estava todo mundo ali na torcida, concorrendo. Você sabe o que o texto quer dizer? A galera estava torcendo: tomara que não dê certo, tomara que também não dê certo, tomara que ele também não consiga, só para envergonhar. Sabe, isso acontece direto com a gente, Sandro. Você compartilha que está perto de alcançar uma vitória, tem um irmão dizendo glória a Deus e 10 dizendo tomara que dê certo, tomara que ele se frustre, ele tem que aprender, esse irmão é assim, esse irmão é assado.
Você hoje não pode compartilhar suas vitórias com qualquer um, porque mais é quem quer ver você para baixo do que para cima. Você não pode compartilhar os seus sentimentos, o que está dando certo, o que está frustrando, porque é mais quem diz assim: não, meu irmão, eu estou com você, virou as costas assim, tu viu aquilo ali, ele merece, ele tem que pagar mesmo. Jesus olha para a multidão concorrendo, todo mundo esperando, vamos ver. Os apóstolos não conseguiram, será que assim consegue? Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Isso é lindo, porque Jesus não veio para resolver o problema só do imediato, ele resolve de uma vez. Ele diz assim: é para sair e não pode voltar, é para sair e não pode encostar mais, porque a partir de hoje este tem dono. Aleluia. E o texto diz: o espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: está morto. Você sabe o que a multidão estava esperando? Quando viram o menino caído, todo mundo assim: tá, morreu, e isso não adiantou. Olha só, o pessoal torcendo, irmão, para o negócio não dar certo. Mas ali quem estava não era o pastor Júnior, quem estava lá não era o pastor Douglas, quem estava lá não era o pastor Fábio, quem estava lá era o nosso mestre. Aleluia. O texto diz: mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Esse é o Jesus que eu e você servimos. É um Jesus que não precisa estar fazendo teatro para ninguém. Ele chega e resolve, ele chega e faz, ele chega e mostra. Quem manda é ele. O mundo espiritual se dobra para ele. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses: todo joelho se dobra lá, nos céus, na terra e embaixo da terra. Eles vão ter que se dobrar e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Quem precisa de fé? Por que você não fecha um minuto os seus olhos agora e começa a dizer assim: Senhor, me gera fé. Senhor, eu preciso de fé. Eu preciso dessa fé que esse pai teve. Ele era um pai como eu, Senhor. Um pai cheio de frustrações, cheio de uma vida de derrotas, cheio de uma vida de decepções. A vida inteira viu o filho sofrendo e não conseguia fazer nada. Mas Jesus estava lá. E Jesus está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Ore comigo. Diga: Senhor, me dá fé. Eu quero ver para ter a restauração. Eu quero fé, Senhor, para ver o milagre. Eu quero fé, Senhor, para ver algo sobrenatural acontecer. Eu quero fé, Deus, para ver tu operar, porque eu sigo aquele que é, que era e que há de vir. Aleluia.